Olá, amiga empreendedora. Começamos agora mais um podcast Empreendedora Show. Aqui, muito conteúdo para inspirar, motivar e levar para você toda a informação possível para que esse desafio seja muito mais leve e menos solitário, como vocês já sabem. Hoje eu tô com duas convidadas poderosas, advogadas, as doutoras Catarine Grinza e Larissa Nartes. Elas são as advogadas do crime. Gente, olha, cada história é muito legal. Para você que é advogada, acabou de se formar ou que já está com seu escritório aí e não consegue fazer ele decolar, hoje elas vão contar para vocês a história de sucesso delas. E elas estão voando demais e transformando muitas vidas lá no escritório delas. Vamos lá? Olá, meninas! Oi! Gente, que lindas! Nossa Senhora! Olha quem fala. Deixa eu falar, quando vocês chegam assim na frente do cliente, né? Assim, ele contrata você, olha essas duas, ele não dá um gelo assim, não treme. Não... A gente perde cliente por causa disso. vocês perdem, né? Porque a gente lida com as mulheres. Esposas, né? Olha, eu vou contar pra vocês que isso... Eu já tenho, acho que quase o dobro da idade de vocês. Não tem. Sim. Não sei. Eu sofri muito já com isso, até hoje. Eu perco muito cliente por causa da aparência. E as pessoas pensam que a gente, putz, né? Olha, deve fazer... fazer como acontecer. se mudasse alguma coisa a nossa aparência no nosso profissionalismo, né? Mas, na verdade, ele atrapalha, né? Exatamente. As pessoas têm o Atrapalha. estereótipo já de advogado, um senhor mais de idade, com terno. Aí chega duas mulheres Jovens, com cara de jovens, meninas. Você sabe que eu, a vida toda, assim, antes de eu ir num cliente, eu sempre analiso o cliente. Então, se eu vejo que é uma empresa familiar, eu já vou entender se a mulher trabalha junto. Eu nunca vou no homem, eu vou direto na mulher. Primeiro eu passo por ela. Aí, se eu conquistar aí ela me leva pro homem. E aí, então tem todo um trabalho, assim, num cumprimento, sempre com as mãos. Eu procuro levar... Aí depois ela vai entendendo que eu tô de boa e tranquila, e aí ela libera. Que é um contato totalmente profissional, porque as pessoas não sabem separar, né? É complicado. Eu passei muitos anos fazendo um trabalho voluntário na Associação Comercial, que é uma instituição super masculina, não machista, masculina. E isso me deu muita experiência, porque assim, lá eles estão sem as mulheres. Então, eu poderia ter mais circulação lá dentro. Só que eu entendia que em momentos e eventos específicos, as mulheres iam. Então, dependendo da maneira que eles me cumprimentavam nos eventos, isso Elas fechava achavam... portas. Então... E eles eram duas pessoas também, com e sem elas. Exatamente. Então, lá, tava sempre sem elas. Então, era aquele negócio... né, mais de amizade, mais de proximidade. então eu né? tinha mais abertura para Tinha mais conversar, mas nos liberdade. eventos eles travavam. E aí eu fui aprendendo isso. Então, aí eu sabia lidar com isso. Então, a maneira com que eu lidava com eles lá no evento me abria portas depois para as empresas deles. Mas olha, a gente tem que saber dessa... Nós, na verdade, que vai uma fazer. vez uma esposa que nos contratava para fazer atendimento ao esposo dela, ela viu a gente pessoalmente na frente de um presídio, ela... não, eu não sabia que vocês eram tão bonitas assim. Não, você não visita mais meu marido, não. E nós não visitamos real. Só que ela falou, parecia em tom de brincadeira. A gente Mas falou assim, foi sério. imagina, né? Obrigada. E foi na época da pandemia, então a gente tava de máscara. A gente falou assim, imagina, obrigada, mas o nosso atendimento é totalmente profissional também. Nós somos casadas, não tem nem porquê, né? E a gente nunca se envolveria com cliente algum. Nunca, Sim, claro. hipótese nenhuma. E aí a gente nunca mais fez atendimento com o esposo dela. Tem que ser assim. Porque quem trata com a gente é sempre mulher. Seja mãe ou esposa, ou namorada. Nunca é o cara. Porque é muito difícil uma mulher estar presa e um homem se preocupar. Eles, sempre na o maioria homem das preso vezes, e a eles mulher. largam, né? Ao contrário, Então, e a mulher fica lá insistindo. Então, o nosso contato com eles é já na cadeia, na delegacia, mas eles são sempre muito respeitadores, assim, não tem o que falar também. Não Porque ele tem um código de ética, né? Em relação aos nossos clientes presos e tudo mais, nós nunca tivemos problemas assim. Muito... Mas tem outro lado também, né? Quando você chega na delegacia, aí dá uma facilitada, né? Dependendo dos policiais, ficam tudo tem os mais... dois lados, né? Tem
Mas E aí, os conta o policiais lado bom também têm disso. receio. É. Porque sabe que eles dizem, né, que a gente tem cara de advogada certinha. Então é muito difícil já para acordo, qualquer outra coisa. Eles não têm uma abertura. Então eles também ficam receosos quando nos veem, entendeu? Agora eu vou contar rapidinho uma técnica que eu aprendi. Quando eu tinha mais ou menos 22 anos, eu era gerente de uns 20, 30 gerentes. Eu era gerente regional de uns 20, 30 gerentes, assim, de mais de 40 anos. Eu tinha 22 anos. Eu tinha um problema, meu apelido era trator na empresa. Eu trabalhava numa empresa, né? No mundo corporativo. E aí, um dia, o dono chegou para mim e falou assim, Marcelo, eu preciso que você vai fazer, naquela época, mais de 20 anos, um coach, porque você não está conseguindo abertura com eles. Tudo que eu conseguia com eles era na base da porrada. Sabe, assim, só no grito. Eu conseguia, mas assim, Você eu não tinha que tinha demonstrar uma adesão deles. autoridade. Eu não tinha eles do meu lado. Mas por quê? Pela minha imaturidade. E ela foi me ensinar a ser diplomata. Então, eu passei quase 2 anos aprendendo técnicas de diplomacia. Para quê? Para que essa minha aparência e a minha dureza também na voz, porque além de tudo tem a voz forte, eu sou italiana, isso tudo afasta as pessoas de mim. E ela me ensinou algumas técnicas. Uma que eu nunca mais vou esquecer e que realmente me ajudou é assim, mostrar os dentes. Ela falava, você vai aprender a andar com os dentes. Porque até pela profissão, por tudo, eu sou uma pessoa, não sorria tanto. Não que eu não goste do divertido, mas eu sorria menos. E isso trava, isso fecha. Então, se você, mesmo que você esteja à vontade, ela vai ensinar assim, ó, técnica. Tô xingando. Ela põe uma caneta assim, ó, bique minha aqui, ó. Ela fica sorrindo. E eu tinha que conversar e ficar assim. Oxe, E daí, opa. mas eu aprendi. E realmente isso facilita muito. Aonde eu chego, se eu chegar assim, Porque você ó, deixa a outra pessoa mais à vontade, né? muito. Abre portas. Se eu já chego com aquela cara, Outra pessoa já fica... Mas eu tenho que fazer a técnica na hora ela contrária, fecha. então. A Por quê? Catarina dá muita risadinha Porque também. eu já tive nessa sua posição em um escritório e eu comandava. E eu era estagiária. E as pessoas tinham o dobro da minha idade. Então, assim, como que uma menina estagiária nem se formou, tá liderando uma equipe? E aí, eu pastei muito. E eu era muito boazinha. Então, por exemplo, passava do horário, era uma audiência que eu tinha que delegar a alguém. Eu fazia, sem meu chefe saber. Pra não delegar pra essa pessoa. Não sei. Então, eu chegava atrasada na faculdade, até que ele descobriu e falou, você não tem espírito de liderança, 0. Você precisa aprender. Ou você vai rodar. Porque eu me colocava nesse lugar, entendeu? Porque eu não queria. Até demais. Exato. Nossa, você nem parece aquariana. Então. É acho o que a meu gente sempre ascendente. fala. Quando nós tivermos um estagiário, tá perdido esse estagiário, porque essa aqui vai passar a mão na cabeça e eu vou acabar com o estagiário. Você é mesmo, Você boazinha? acredita? Você tem dó? Tenho. Tem. De Meu tudo, Deus. de tudo, de tudo. Mas e você, Lari? Eu não. É a balança, né? Ótimo. por Então isso é que- isso. Agora eu quero saber, então me contem. Vocês se formaram, lindas, maravilhosas. A Catarina, ela é filha de uma amiga minha, grande amiga minha. E aí se formou, linda, maravilhosa. Tava trabalhando no escritório. Que belezinha, vai ser advogada. De repente ela vem com a novidade. Vou ser advogada criminal. Quase morremos e infartamos. Mas conta Quase aí, o morre. que deu pra... O que aconteceu pra vocês chegarem até aqui? E depois a gente vai contar como foi toda essa trajetória e as oportunidades também que vocês enxergaram para que outras advogadas possam também encontrar essa brecha, esse nicho. Nós nos formamos em 2015, né? Sim, nós fizemos faculdade juntas, na São Judas. Então, nós estudamos os últimos anos juntas também, nos formamos. Aí, nós trabalhamos em outros escritórios. Eu não numa trabalhava área- com crime. Na verdade, eu estagiei na Fundação Casa, na FEBEM. Adorava. Amava mesmo. Meu pai sempre muito preocupado. Eu já participei de rebelião lá dentro. Então, ele fez eu sair. Eu saí, fiquei um tempo e voltei. Só dei uma enganada, assim. Porque eu tinha que ligar. Pai, tô entrando. Pai, tô saindo. A gente não entrava com celular nem nada. E aí, teve uma rebelião. Passou na TV. Ele me assistindo a rebelião. Eu não tinha falado que eu tinha saído. Ele ficou louco da vida. Ele falou, quase você morreu. nunca mais volta. Falou? Falou. E aí, eu fiquei sem estágio. Fui um pouco pra firma dele, mas depois resolvi voltar. E ele deixou? Deixou. Não. Deixou? Deixou daquele jeito. Só Só que que, você também foi com aquele seu jeitinho e convenceu, né? mas daí em diante eu não trabalhei mais com criminal. Trabalhava com área civil, com franchise, que é franquias, com franqueadoras e tudo mais. Então, mas eu sempre gostei
A área criminal sempre foi minha paixão, na faculdade e tudo mais. Você também, né? Não trabalhou Sim, com criminal. eu nunca tinha trabalhado com criminal. Na realidade, eu tinha um convênio com a defensoria e eu fazia algumas ações, mas assim, coisa bem pouca. Mas eu sempre gostei do criminal porque eu tive um problema familiar bem do criminal mesmo. Então, assim, Bem específico. bem específico. Então, desde novinha eu já tinha esse acompanhamento, sofri com isso, com injustiça e tudo mais, e quis me tornar advogada criminalista justamente para tentar sanar esse tipo de injustiça. É mesmo? Então você teve isso dentro de casa? Sim, eu tive dentro da minha família um problema, e o meu irmão foi preso, e aí passou por diversas injustiças, então eu participei do outro lado. Então, E quando aí a você gente falou, lida eu vou com me a formar família... porque eu quero Sim, quando a gente lida com ajudar a essas família, pessoas. eu lido sabendo, porque eu já estive na pele deles, eu já fui o familiar, então eu sempre quis ir para o criminal justamente por isso. Só que as oportunidades do criminal não são fáceis. Então, Tá. assim, você não consegue estagiar no criminal tão não, fácil. Você impossível. consegue estágios em outras áreas. Então, era mais difícil. Aí, não consegui trabalhar dessa forma. Aí, eu trabalhei na prefeitura. A prefeitura me mandou embora, do nada. Do Graças nada? a Deus, obrigada, meu chefe. Eu sempre falo isso, meu ex-chefe. Mas não é concurso, né? É cargo indicado ou era Eu um era cargo comissionada. Ah, tá. Eu era contratada para fazer o trabalho dos funcionários públicos que não fazem. Entendeu? Tem E que aí ser uma dica- advogada que não tem medo de falar, E né? aí, quando meu Deus. eles cansa de você, ele te manda embora com uma mão na frente e outra atrás. Eu saí e aí eu decidi atuar no criminal. O que eu deveria ter feito há muito tempo, porque realmente era o que me brilhava os olhos, é o que eu gostava. É quando você sai da faculdade, você sai achando que várias coisas vão acontecer, oportunidades, né? Tô formada e tal. E aí começam os problemas. Aí você acaba se encaixando em qualquer lugar para poder Exatamente. trabalhar. Porque também ficar um Exatamente. longo período sem trabalhar é ruim também para pro histórico. Exatamente. Porque quando você faz direito, você pensa o quê? Ah, advogado é rico, eu vou terminar a faculdade, Já vou vou tá- arrumar, vou fazer meu escritório. E não é bem assim, porque a faculdade não te ensina, o que te ensina é a prática. Então, assim, se você não der as caras, você não consegue. Mas o ideal é que o advogado saia da faculdade e vá fazer estágio. Na verdade, já na faculdade. Ele faz os estágios na faculdade, e aí para já estar encaminhado para quando terminar, já ter algo em mente. Hoje em dia tem muito curso prático, então, assim, te direciona. Quando a gente se formou, não existia nada desses cursos, essas mentorias que hoje tem. Não tinha isso. Porque assim, Então- quando você pega a OAB, você é advogado. Você já não é mais estagiário. Então você tem que arrumar um emprego como advogado. Mas você não tem experiência. Só que aí Você você não tem tem experiência. aí você não tem. Aí você não consegue. E aí é pra também ganhar super pouco. Em escritórios grandes que você vai fazer um monte de coisa. Escritório de massa, né? Você não vai aprender muitas vezes, porque vai vir... É sempre aquele modelo, você só muda a parte, qualificação e tudo mais. Blum. Você não aprende. Você não E pega o que ali. vocês indicam para quem tá saindo da faculdade? É exatamente o que eu falei. Se eu saísse hoje da faculdade, eu Compraria abriria- nossa mentoria. compraria a nossa mentoria, né? Mentorias de advogados mais experientes, com certeza, e tentaria abrir no escritório, porque quando eu abri o escritório, né, eu ganhei uma clientela assim boa, mas foi tudo na raça, sem saber nada. Então você vai pedindo ajuda para outros advogados. Você indica, então, que sai da faculdade e já vai já monta um escritório sem experiência? Se você tiver oportunidade de fazer um curso Não, na verdade, você vai ter feito prático, estágios Sim, também, você né? já Você vai tem que ter, ver a área que te motiva, a área interessa. que te interessa, porque tem várias áreas, é um leque muito aberto, direito. E aí, seguir. Porque, assim, na verdade, para você aprender mesmo, é só na prática. Só trabalhando. É, Só né? trabalhando. E no escritório, você vai ter uma coisa ou outra de prática, mas é mais... Eu acho braçal, ir no fórum, fazer audiência. Você não pega ali, você faz por partes. Tem gente que vai fazer a petição, tem gente que vai fazer a audiência. Você por você vai fazer tudo, do começo ao fim. Você sabendo ou não. Então você vai ir E atrás. aí você vai abre um estudar. escritório, mas e cliente? Como é que... Porque Então. esse é um problema dos especialistas. Então a gente se forma, sou especialista, sou médico, sou não sei o quê, advogado... montei meu escritório, digamos que você tem grana, guardou, a família tem, ou sei lá, guardou a vida inteira, montei, que lindo, maravilhoso, sentei lá, estou pronta para defender meu cliente. Cadê o cliente? Exatamente. Quando a gente começou, que eu comecei a ganhar bem, eu particularmente na época achava isso, né? E aí eu chamei a Catarine para vir comigo, porque eu sabia que ela tinha o amor pelo criminal, eu sabia que poderia ser uma parceria valiosa, porque nós somos um equilíbrio, então uma complementa a outra em tudo, muito mais no nosso escritório, em relação ao trabalho. Então eu falei para ela, vem comigo, e no meio da pandemia, ela
no escritório, tudo ok. Aí eu Ela falei, trabalhava no vem. escritório, né? No escritório eu amava minha chefe, amava as advogadas, tanto é que minha chefe me ofereceu um aumento Pra você não sair. pra eu não sair, Ah. subir meu cargo e tudo mais. Aí a mas Lari foi lá. Eu ganhei essa batalha. ganhou. E aí, na pandemia, a gente se aproveitou do quê? Na pandemia, não teve visita nos presídios. Então, os familiares não conseguiam visitar os seus familiares dentro da cadeia. Então, o que a gente fez? Nós fazíamos essa intermediação. Só entrava advogado na pandemia, dentro do presídio. Então, o que a olha gente fazia? oportunidade. Colocava máscara, luva, muito álcool em gel e vamos trabalhar na pandemia porque nós precisamos. Sim. Então, se nós podemos fazer isso, vamos fazer. Então, aproveitamos essa oportunidade. Então, o trabalho, na verdade, era levar informação. era Muitas fazer. vezes a gente só ia pra ver se ele tava bem ou não, só que a gente pegava o caso. Porque aí Entendeu? conversa. Já Ah, analisa o tem processo, atenção. ele gosta, já pega a procuração. A gente ia levar qualquer coisinha, já levava a procuração. Ah, assina, se ficar bem, se não ficar, a gente rasga. Então, já falava pra família, ó, inclusive ele até assinou a procuração, porque a gente já falou com ele um pouquinho do caso dele, a gente analisou, tem essas possibilidades. Então, na verdade, vocês só fechavam esse serviço de ir levar informação e buscar saber se Sim, estava bem. na Só que aí realidade, vocês já se... E não pode fazer isso, né? Hoje em dia tá mais... Na verdade, rigoroso essa coisa esse de sistema. recado não é bem recado, porque não pode, né? Na verdade, a gente não pode levar recado para um preso da família. Mas assim, não era bem, era coisas bem pontuais. Saber se tá bem, falar que a família tá bem, porque a gente tava no meio de uma pandemia, imagina. Lá dentro, eles estavam vendo televisão, eles Pessoas achavam que o morrendo familiar todos deles os estavam dias. mortos. Ou coisas, por exemplo, uma senha de um banco que a mãe estava precisando, porque foi pego de um dia para o outro, ele que cuidava sabe, situações assim extremas. Sim. E aí a gente já fazia um network. E as redes sociais também. Olha, então, as oportunidades, né? A gente aproveitou da oportunidade, mas é muito importante. Rede social. Muito. Pela rede social, a gente conseguiu muito cliente. Porque o Facebook, na verdade, hoje é mais Instagram, mas assim, o Facebook ajudou bastante a gente, porque tem grupos, né? Tem diversos grupos de mulheres de preso. Então, assim, a gente aproveitou também isso. E grupos de CDP, né? CDP é Centro de Detenção Provisória. Então, como se fosse a penitenciária, que eles ficam de forma provisória antes da sentença. E aí tem o grupo do CDP Vila Prudente. Então, a gente entrava no grupo, oferecia serviço. E aí já tinha as mulheres que visitavam ou não estavam visitando por conta da pandemia nesse CDP. Então, quando a gente ia para uma ia indicando a outra, já sabia que a gente ia. E aí a gente foi angariando. Nós fomos captando cliente assim. Mas outra coisa que a gente sempre fez desde o começo, cartão de visita. Todo mundo tem que saber que você é advogado. Todo mundo. Se você não fala o que você faz, como é que as pessoas vão saber, né? Todo Exato. mundo Quem não é ao visto não é nosso lembrado. redor sabe que a gente é advogada, porque a gente deixa muito claro. Porque assim, qualquer coisinha que aconteça, por exemplo, qualquer coisinha que aconteça com um amigo seu, você vai falar, eu conheço as doutoras. Cartão de visita, número delas, então é Olha, importante se vocês apresentar. me surpreendem, viu? Porque isso é uma coisa que eu sinto muita dificuldade com as minhas mentoradas, com os empresários que eu falo. Eles vêm aqui e falam, a gente em mentoria, eu quero vender, eu quero fazer tráfego, eu quero vender para o Brasil, eu quero vender. Ótimo. Aí eu falo assim, a sua família sabe o que você faz? A sua família consome de você? Não, minha família não compra, ninguém compra. Seus amigos já compraram de você alguma coisa? Não, ninguém ajuda. Mas você fala. As pessoas elas têm vergonha de falar o que elas falam. Não sabem. Elas têm vergonha de falar, de oferecer o seu serviço, de falar o que ela tem de expertise para a sua própria comunidade. E às vezes a pessoa não acredita em você também. Porque se você não acredita em você, você tá mostrando se você não tá dizendo, eu faço. Então, assim, para começar, para buscar cliente, é falar que não é visto, que não é lembrado, mostrar participar de eventos, né? E falando com os amigos. A gente tem que se falar. E internet é muito importante, né? Não tem como. Tem que pôr a cara. Vocês não têm vergonha. Mas e as pessoas que são tímidas? O que vocês sugerem? Na verdade, a gente tem, né? Nós não gostamos muito, sabia? Da internet. Parece que tá tudo bem pra nós, mas é cansativo até fazer conteúdo. A gente gosta de trabalhar. Pôr a mão na massa, fazer a defesa, fazer a audiência. Agora, ficar mostrando... A gente tem uma dificuldade, tá cada vez melhor, né? Do jeito de passar ao público, mas é uma coisa necessária. A gente aprendeu isso.
Por conta também do nosso podcast, que nós também temos um podcast. Aí vocês foram criando ferramentas. Então, Instagram, Facebook, TikTok também? TikTok também. Então, no TikTok, as comunidades no Facebook. Então, entrem nas comunidades do Facebook, vão oferecendo serviços. Você tem que procurar o cliente, porque nenhum cliente vai bater na sua porta. Então, assim, hoje um advogado consegue trabalhar de casa numa boa. Isso que eu ia falar. Nós não escolhemos dessa forma. Desde o começo, nós procuramos ter um ambiente de trabalho. Então, a gente quer ter um escritório. Por quê? A gente quer ter uma placa, a gente quer mostrar. Aqui é uma advocacia criminal na Artes e Grinza. 2 advogadas criminalistas trabalham aqui. Nós queremos com o telefone para contato e tudo mais. Mas para advogados iniciantes que querem seguir isso que a gente está falando de abrir um escritório, não é o mais importante ter um local. Ele pode trabalhar de casa, fazendo esses cartões de visitas, abrindo pelo menos no Instagram o logo dele, cria um logo para o escritório, pode ser o nome dele, o sobrenome e a especialidade. E ele começa assim, se for marcar reunião, tem a OAB. Então, cada lugar, tipo, a OAB da Vila Prudente, ele consegue pegar a sala de reunião para atender o cliente. No fórum, consegue pegar a sala de reunião. Então, ele consegue fazer os coworkings também, né? Então, ele consegue atender o cliente dele em qualquer lugar. Mas é claro, ao meu ver, se você consegue... Nós conseguimos ter uma condição de abrir no escritório já trabalhando. A gente não abriu de cara. A gente abriu na Artes e Grinza, mas não... O local físico. O físico a gente abriu depois que nós conseguimos, porque é um gasto. Então, assim, para quem consegue, é ótimo. Porque a pessoa da rua tá vendo sua placa. As pessoas estão sabendo que você tem um local. Eu acho que dá mais seriedade. Mas não que é algo obrigatório. Até porque hoje em dia tem muita gente que monta escritório em prédio. Em prédio, isso que eu ia falar. Exatamente. Até hoje a gente preferiu... Até hoje nós procuramos isso na rua mesmo, por conta da visão. Visibilidade. E locais estratégicos, né? Também tem essa. Então, como é que são os locais estratégicos? Você estava me contando que uma vez vocês abriram um em frente... ao CDP, que é o Centro de Detenção Provisória de Diadema. A gente viu o imóvel... Porque nós fazíamos muitas visitas lá no CDP, ficamos batendo na tecla, conseguimos. Só que não deu muito retorno, porque estava na pandemia, então não tinha tráfico de pessoas ali, porque ninguém visitava. Bom, então, seria ideal, seria ideal, né? Você fala, todos os dias as pessoas estão ali. Filas e filas olhando, fizemos a placa gigantesca, foi o que nós gigantesca de ali. Esquina, alto. alto. Que todos os advogados falavam pra gente, né? Vocês devem estar voando com esse escritório aqui na frente. Todo mundo sabia, quando a gente encontrava no fórum, os advogados falavam, vocês que têm o escritório na frente do CDP, nossa, deve chover de cliente. Mas não, pelo contrário, a gente não teve isso. Por causa da pandemia. Da pandemia, não tinha pessoas ali. Porque eles faziam tudo, não ia mais, né? Então... Isso, e quando que vocês saíram de lá? Quem não aguentou também, ficaram muito tempo... A gente ficou quase 2 anos. E aí saímos e fomos para um outro escritório na frente de uma delegacia e num ponto de uma favela. Então sempre buscando realmente lugares próximos onde o seu cliente está. Exatamente, porque a delegacia, assim, flagrante, acontece alguma coisa, Deus me livre, com um familiar seu, vai preso. Você não pensa, eu vou ficar caçando na minha agenda advogado, eu vou acompanhar. Você olha pra cima, tem uma placa, advogado criminal. Ele mesmo. É isso aí, né? Olha que lindas. Só que aí nós tivemos a outra dificuldade. Nós mudamos para esse local e essa delegacia parou de ser flagrante. Então, assim, a gente persiste mesmo. Insistência. Nós estamos aí na luta todos os dias. Já chegamos aonde a gente queria? Não chegamos ainda, mas a gente está muito acima do que nós esperávamos estar. E aí que vocês fizeram depois que essa delegacia parou de ter flagrante? Ficamos menos de um ano, eu acho. Mas aí desanimamos mais porque descobrimos que já tinha lá advogados que cuidavam daquela parte. Então, assim, como ainda tinha tem essa, o crime organizado, já tinham os advogados deles. Então, a gente não ia ter clientes lá. Entendeu? Porque tem isso ainda, entendeu? Tem isso. Quando tem um que cuida, ele é o gravata deles, acabou. É uma equipe. Entendeu? Um que já é indicado desse local aí, a gente não... Quem cuida é ele, não vai ter outro advogado. Então, nas redes sociais, a gente continuava tendo clientes por fora. E nossos clientes. Mas não daquilo que ninguém ia entrar. Bom, então partimos para a próxima. Quer saber? Vamos acabar o contrato aqui e vamos para outro lugar. Tatuapé. Aí vocês vieram para Tatuapé. Por que agora Tatuapé? O Tatuapé fica o nosso escritório fica perto da delegacia da 30 DP, que tem um bom fluxo.
Tem um bom É fluxo perto ali. na rua, não? Não é na Não. rua, mas o nosso escritório é uma travessa da rua da delegacia. Mas aí, nesse caso, vocês não estavam mais buscando aquele fluxo. É, Na verdade, a gente buscou muito a da Moca. Nós Falamos buscamos com a o oitava proprietário. DP da Moca, tem um imóvel na frente. E É aí uma a gente casa. tentou. Tentamos muito. É um senhorzinho de idade. E ora ele quer só consultório odontológico, ora ele quer nutrição. E ele não deixa de jeito ele não nenhum. quis advogado dessa Muito vez. menos criminal. Só que assim, cliente que tá foragido ou alguma coisa, não vai no escritório, ainda mais em frente de uma delegacia, Sim, claro. né? Porque o endereço das advogadas todo mundo tem, é público. É. Então é muito difícil. E, por exemplo, nesse caso, a oitava DP, por que vocês... Aí vocês foram investigar se ali não tinha já alguém que comandasse? Então, a oitava DP, como fica aqui na Moca, não é de comunidade, né? Então, assim, quando nós estávamos no Heliópolis, nós estávamos no meio da comunidade. Então, o Heliópolis já tinha um advogado responsável. Agora, aqui na Moca, não. Como é flagrante, teriam inúmeros de acesso de cliente ali naquela delegacia, porque tem um fluxo bom também nessa oitava. Que pega várias circunscrições, inclusive da Sé. Então Pega vem o centro muita de coisa São pra cá, é Paulo. muito grande ali. Então aqui não teria perigo, a gente não correria esse risco de não ter cliente. A gente com certeza teria muito cliente. Só que não Não conseguimos. deu certo. Não Bom, deu mas isso é uma certo. estratégia que vocês usam, É. só que com a internet, isso não é crucial, né? Porque, bom, não deu certo assim, tem outras ferramentas. E a internet, acho que é o que vocês estão massificando hoje, né? Uhum. Sim. Porque advogado, médico, os profissionais liberais, eles precisam ter nome, né? Precisa ser renomado, as pessoas precisam conhecer, porque daí você fica mais cara a tua hora, não é isso? Exato. E aí na internet a gente investe em tráfego pago também, né? Essas coisas do Google, porque tem que estar aparecendo no Google. A hora que você procura advogado criminalista, nosso escritório tá lá. Então, assim, é importante. E aí é engraçado quando entram em contato com a gente, sempre falam doutor, homem. Que é o que ela falou no início. As pessoas dão muito estereótipo, mais credibilidade para homem. Homem é mais competente, homem mais velho. E aí, às vezes, quando a gente recebe o cliente no nosso escritório e senta um cliente na frente de duas, que eles sempre dizem, meninas, novinhas, eles ficam meio assim. Quando a gente começa a conversar e mostrar nossa autoridade, a nossa competência, aí eles ficam, nossa. Tanto Eu é já- que todos os clientes que entraram no escritório fecharam casos. Todos. Nenhum Estavam na saiu. dúvida, porque Já haviam falado com diversos outros advogados, homens mais velhos, conceituados e tudo mais. E aí eles falaram, nos parabenizaram pelo por- atendimento. e fecharam E aí com a fecha- gente. Bom, então a dica aqui, quem começa, né, uma advogada, vamos falar de uma mulher, passa, né, por esse estereótipo aí, o que ela tem que fazer para poder o cliente ter credibilidade? Entregar conteúdo. As pessoas precisam saber que ela sabe, que ela é boa, mas nem sempre tem oportunidade de estar com o cliente na tua mesa. Então, a internet Quantos- tá aí pra isso. Então, qual que é a saída? Vamos para a internet. Então, tem que entregar conteúdo na internet. Exatamente. Você não está pronta para entregar conteúdo sozinha. Social media. Ou vamos fazer collab. Buscar outras pessoas Tem que outra possam... coisa também que os advogados podem fazer. O iniciante, ele pode pedir ajuda para trabalhar com outro advogado. Sim. Tem muito advogado. É que nós já somos em duas. Então, a gente não costuma trabalhar com outros advogados em parceria nem nada. A não ser que ele faça questão. Queira que a gente auxilie. Ou a gente propõe a nossa mentoria. Ou, se quiser trabalhar junto, também não tem problema. A gente faz essa parceria mais para ajudar. Então, o advogado iniciante, se ele conhecer um advogado mais experiente, tentar ser cara de pau mesmo. Você me ajuda? Posso ir com você, fazer uma visita ao presídio? Porque Porque ninguém ensina na faculdade que você vai começa passar. sabendo, né, gente? E outra, sozinha é muito mais difícil tudo, né? Muito Duas mais cabeças, fica bem... Parceria é tudo, né? A gente Parceria tem é que, tudo. A gente tem que buscar, tem que parcerizar, tem que fazer relacionamento. E para conhecer outros advogados, onde que vocês costumam fazer esse networking? Então, no Fórum da Barra Funda, tem a sala dos advogados. Então, se você for lá, qualquer horário do dia, vai ter 1 milhão de advogados no computador, fica conversando. Tem advogados que até trabalham de lá, fazem audiência de lá, ficam lá meio que o período diariamente. todo lá. E aí você pega uma amizade bem rápido. Tem um grupo também, tem grupos de advogados, inclusive esse da Barra Funda, que é
advogado criminal barra funda. Não, custódia barra funda. É, custódia barra funda. Então, tem diversos advogados, falam sobre tudo. É só pedir pra passar colocar. o dia lá e vai fazendo... É até legal, porque lá dentro dessa sala você ouve muita coisa. Você escuta muita coisa de diversos Uns advogados. absurdos, Então, assim, às vezes, você escuta umas besteiras que você nem imagina que um advogado mais velho esteja falando. Você fica assim, meu Deus do céu, o que ele tá falando? Mas tudo bem. Ou você escuta coisas que Mas você ou não você- passou ainda e que... Exatamente. Exato. Mais coisas construtivas. Então, é interessante você ver um advogado conversando ali, você fica, nossa, nunca tinha visto por esse ponto de vista. Então, assim, te ajuda de todas as formas. Então, é Muito interessante. bom. E eles costumam ser bem solícitos, né? Sim. Tudo que E você me pede, diz uma assim. coisa, vocês... Agora vamos falando exatamente do criminal, as oportunidades. Então, vamos falar com uma advogada que acabou de se formar ou que ainda não se estabeleceu em nenhuma das áreas. Quais são as oportunidades do criminal? Por que vocês escolheram o criminal em termos financeiros, Na verdade, em comparado com os outros? termos financeiros, se você quer ser rico, não seja nem advogado. Você faça odontologia. Meu Deus. Aplique botox. Alguma coisa assim. Vai fazer estética facial. Não, brincadeira. Não, assim. todas as áreas, claro, É. tem o difícil e tem... E o trabalho, filé mignon, né? e o trabalho autônomo também é complicado. Na verdade, dá pra porque ganhar. É, Você não sabe como que vai ser seu próximo mês. Então, assim... exato. Mas, pra nós, É uma tá construção, ótimo. né? Sim. É uma construção e vocês estão no começo de É carreira persistir, também, né? né? Vocês estão no começo de carreira. Sim. Mas, por exemplo, hoje vocês... a gente falando em negócio, em retorno financeiro, aonde que vocês estão perto do que vocês querem chegar? E aonde vocês querem chegar? Quem que é a pessoa que se inspira vocês? Na realidade, eu, pelo menos, não tenho ninguém que eu me inspire. Na verdade, nós sempre vimos o nosso escritório muito grande no futuro. Então, eu acho que a nossa inspiração é o nosso escritório, sabe? É o sonho de vocês, Porque a né? gente enxerga ele da forma que a gente quer Idealiza. enxergá-lo, a gente A idealiza gente sabe como ele vai exatamente como ser. será. É. E como será? Então, será todo de vidro, bem uma vista bem linda na Paulista, né? Vão ter várias salas. Claro, vai ter o criminal que vai ser o foco, mas vão ter outros advogados com Tipo outras Suits. áreas de atuações que nós vamos dar o espaço, dar todo o material de trabalho e, claro, nós vamos ser as donas do escritório. As Nós sócias, queremos o reconhecimento do proprietárias. Nartes e Grinza. Então, a gente, o nosso nome vai prevalecer. a gente quer fazer crescer o Nartes e Grinza, ser Abrangendo. reconhecido o Nartes e Grinza com as advogadas que serão as principais, claro, e que o cliente procure aquele escritório pela nossa competência, pela competência das duas, para saber por que eu tô vindo aqui. Porque eu sei como elas trabalham. Então, a gente quer reconhecimento por um todo, de todos os lados, inclusive de outros advogados. De outras áreas de atuações. Então, é isso que a gente tá buscando aí, que se Deus quiser, logo... Vai dar certo. Vai. E a gente falou, então, se você quiser abrir um escritório hoje, precisa de quanto para começar? Vamos falar assim, ó, eu saio da faculdade e tá bom, vou seguir a ideia das doutoras, aí vou abrir um escritório. A verdade é a mentoria, investir em uma mentoria, né, em um curso prático. Então, assim, é o valor de investimento de um curso. Depende de qual curso, qual advogado, né, que dê essa mentoria que você vai escolher. Mas, em relação a abrir um escritório, você não tem gasto. Só o aluguel. O aluguel, se você quiser um internet. lugar físico. Porque se você não quiser, na verdade, o que você precisa é saber que o primeiro mês pode ser difícil, o segundo também, o terceiro também. Então, você tem a capacidade financeira, a condição financeira para se manter esse tempo sem trabalhar para outra pessoa, porque você não tem salário. Você E não dá sabe. para fazer as duas coisas, porque tem muita gente que trabalha numa empresa, num escritório, seja qual for a área, e depois faz o seu negócio. Sim. Porque concomitantemente muitos escritórios pedem exclusividade. Então, se eu tô num escritório, eu não consigo pegar casos por fora. A maioria você não dos- pode assinar, digamos, para outra. Exatamente. Então, eu até posso isso que é fazer impeditivo, escondido e pedir para que outro advogado peticione com a OAB, assine e tudo mais com o certificado dele. Então, meu nome não vai aparecer. Isso Tá. não é bom. Se eu você perde histórico, né? Exatamente. Se eu quiser abrir um escritório, eu nunca vou ter meu nome nos processos. Exatamente. Então a ideia é que você trabalhe num lugar, junte dinheiro, e aí depois você vai e vai com a cara e com a coragem. Porque você vai conseguir.
Um advogado sempre vai ter um problema na família, por exemplo, que alguém vai... Ai, sair do trabalho, não sei o quê. Então, o advogado pega essa causa trabalhista. E assim, falar pra todo mundo. Falar. Todo mundo sabe Tem que que você é saber o que advogado. você é advogado pra poder... Criar um logo, igual eu falei, criar um logo, já abrir um site ou uma landing page. Então, aí o investimento Insta. inicial, no mínimo, tem que ser pra internet, né? Pra internet, no mínimo. Cartões de visita. Tem que fazer a parte de marketing, você precisa investir, não tem o que fazer. Exato. Mas não é um investimento alto isso. Hoje é um investimento médio. Olha, no Google, assim, dá para investir, por exemplo, uns R$1.000 no mês. Você já vai ter um bom retorno. Se a gente Ou falar até só de menos. Instagram, só ter um Instagram, que é de graça, mas aí você vai Exatamente. criando conteúdo, Aí você uma social media, que custa impulsiona, aí R$1.000. você paga uma mensalidade de uma social media. Tem outra coisa também. O Google que eu digo é você pagar para o Google, mas você precisa pagar uma pessoa para fazer esse serviço. Então você tem que ver tudo isso uma também. assessoria, A não né? ser que você faça um curso, ou seja Mas é que autodidata não é e legal, aprenda. né? Porque cada um no seu quadrado, né? Você deixa de fazer as suas coisas para ir Exatamente. fazer Exatamente. marketing, né? Tanto é que a gente não se aventura em outras áreas. Chega no escritório, preciso uma briga no condomínio. A gente indica. Mas Porque senão você perde seu pegamos. Mas foco. isso porque nós estamos consolidadas no criminal. É. Um advogado iniciante, ele pode se aventurar porque Sim. ele precisa do dinheiro no começo. Mas como nós já somos somente do criminal especializado, a gente não se aventura. Mas um iniciante, eu aconselho fazer o que aparecer. Ou parceria, tem outros advogados. O advogado só trabalha na área civil. Ele fecha com a gente, a área criminal, nós atuamos juntos. Então, ele sabe o que está acontecendo, reuniões, vamos fazer isso, isso e isso. Então, ele vai pegando também a base do criminal. E aí, a gente divide os honorários, tudo certinho. Mas ele já tem a experiência do criminal, a gente pega um pouquinho do civil, mesmo que não vamos E essas levar parcerias pra... eles conseguem fazer lá no Também. fórum que vocês... Também. falam. Porque hoje em dia, né, você precisa falar com as pessoas, você precisa encontrar com as pessoas. Exatamente. Se você ficar, por exemplo, pensar que você vai trabalhar em home office, aí você não tem muito acesso. E aí você perde oportunidades. Com certeza. Então, mesmo que você trabalhe de casa, é importante estar nesses lugares. Você pode trabalhar de lá. Eles dão a internet, você pega o computador, ou você leva o seu notebook e fica sentada na mesa. Você pode ficar o dia inteiro na OAB do fórum. E me contem aí agora do podcast de vocês. Bom, aí vocês já têm Instagram, investe no Google, marketing delas está excelente, não preciso nem falar nada. Resolveram fazer um podcast para entregar conteúdo para esse mundão. E aí, como Pode das doutoras. Pode das doutoras, gente. A gente vai colocar aqui depois o arroba de vocês. Contem para nós como é que começou e como é que tá. Bom, tá arrasando, né? Que eu já vi. Eu gosto muito de podcast. Eu sou uma ouvinte de podcast. Então, eu tô no carro, pego o Spotify, procuro e fico ouvindo. E aí, eu fui implantando essa ideia de podcast na cabeça Por dela. enquanto eu não estava muito adepta, não. Não? É porque eu gosto mais do nosso trabalho escritório. Trabalho Do mesmo. operacional, mas você gosta de do- executar. Exatamente. Você E aí eu executora. ficava pensando, tanto que eu fiquei adiando muito. Eu adiei ela na minha orelha, não, vamos, Já vamos, fazendo vamos. reunião com vários estúdios. Aí eu falei, quer saber? Vamos, né? Já que é isso que você é um quer, projeto que você quer, eu vou apoiar, apoiar, bora. porque eu apoio todos os seus projetos, eu mergulho junto, assim como você faz comigo, então estamos Vambora, juntas. né? Vai pular nisso? Vamos pular então. Pulei. Só que a ideia inicial era igual, por exemplo, um Spotify, áudio. Sim. Aí quando a gente foi ver, conhecer Aí, os estúdios, aí é esse Você se formato que empolga temos com aqui, isso. né? É. Mas foi meio assim, tipo, ai, será Será vai dar que a gente certo? O que a faz? gente vai fazer? Como que vai ser? Vai ter vários cortes, edições. E o nosso podcast, ele é voltado totalmente para a realidade criminal. Então, nós entrevistamos profissionais do direito da área criminal, como familiares também, de pessoas que estão presas, ou ex-presidiários, ou pessoas que foram presas injustamente. Então, a gente engloba toda essa parte mesmo, tudo que a advocacia criminal nos proporciona. Vocês Tudo. contam os casos de sucesso, assim, vocês vão para dentro dos Também. casos que é para poder o ouvinte, né, o telespectador entender como que é o trabalho de vocês. Sim, porque as pessoas têm muita curiosidade. Às vezes as pessoas imaginam o assunto cadeia é um assunto pesado, mas que
desperta muita curiosidade. Exato. É verdade. Então, assim, ver um familiar falando como é lá dentro, se emocionar com uma mãe falando sobre o filho dela, porque assim, o bandido é quem tá lá dentro, a família não. Então, assim, ouvir a mãe é um sofrimento, que ela é uma mãe. Não queria aquilo, né? Não queria aquilo. Então, é interessante, as pessoas se interessam, têm curiosidade em saber, ou até mesmo outros profissionais, como o perito, que estudou, Suzane von Richthofen. Então, então vocês trazem as duas pontas. Vocês Sim. trazem tanto... Até o promotor de justiça, por exemplo, que é quem acusa, o órgão acusador. Nós estamos pela Os defesa. especialistas para contar do lado de cá e o cliente também. Exatamente. Vocês levam... Delegados de polícia. Já foi também. O nosso próximo é um promotor de justiça, que eu tô 30 anos no tribunal do júri. Então, ele é basicamente o nosso rival, que todo mundo fala, que é o promotor contra o advogado de defesa. Então, ele vai trazer a versão dele. E é legal. Porque a gente pega uma bagagem e ele dá muitas dicas também. Não, vai conhecer o outro olhar, né? Sim. O outro lado. E falando de casos, assim, vocês pegam tanto as pessoas que são... eles são culpados ou não. Sim. Culpados ou inocentes. Independente... Como que é essa seleção, assim? Pro advogado, tanto faz? Tem advogados que selecionam tais crimes. Por exemplo, eu não atuo em crime sexual. Tem advogado dessa forma. Nosso escritório não faz essa distinção. Então, nosso escritório atua em todos os crimes. Culpado ou inocente. A maioria, na realidade, é culpado. Sabe que é culpado. Tenta vocês inventar história pra gente, a gente já sabe que não é, então depois acabam falando a verdade. Então, assim, não é que a gente vai querer inocentar um culpado, porque vai não só tem como. amenizar. A gente fala A pra gente ele, aplica o direito. nós somos a pessoa que você tem que falar a verdade. A verdade é aqui e agora, porque não adianta você contar uma historinha pra gente, porque você não vai lidar só com nós, não somos nós que vamos dar a sentença. Vai ter juiz, promotor, eles vêm todos os dias, gente como você, tentando inventar história. Então, se a gente não soubesse, a gente pode até inventar uma história, mas a gente tem que saber a real por trás. Porque é uma pergunta que pega, que faz pra você, você já desliza. A gente tem que ter por terra toda Exato. a defesa. Mas a maioria fala, ó, fiz mesmo, vou chamar no réu, que é que eles falam, vou assumir. Chamar no réu? Mas na verdade não é isso. Não é isso. Chama confissão. Eles falam, E aí é o confesso. réu confesso. Aí eles falam chamar no réu. Réu todo mundo é. Todo Todo mundo que tá respondendo um processo criminal é um réu. Aí só vou chamar no réu. Mas na verdade é um réu confessa porque ele vai confessar o crime, porque é uma atenuante de pena, então diminui a pena dele pela confissão. E tem outras coisas. Eu fiz isso, mas estão me acusando daquele outro. Aquele eu não. Não tava armado. Eu realmente peguei o celular, mas eu não tava armado. Então aquela arma foi implantada. Então vamos pedir perícia da arma, vamos pedir câmera de policial pra ver quando que surgiu essa arma, de que momento veio. Que são as body cams. As câmeras que os policiais que eles usam nas Agora, fardas. Então, começou, ficou um pouco tempo e agora o Tarcísio quer tirar. Então, provavelmente vai tirar essas câmeras. Vai? E a gente vai perder Eu nem sabia que tinha É. essas câmeras. Tem. Isso é ótimo. É ótimo, e é ótimo. ótimo para a segurança deles. E pra validar também. a versão deles também. E vai tirar mesmo? É, Só porque que a gente muitos já não. conseguiu absolver muitos clientes por conta da própria câmera do próprio policial. Porque demonstrou que o policial estava errado. E por conta disso que... Não, e Que o governo quer tirar? É muito caro, né? Essa manutenção dessas câmeras. Mas não é bem por isso. Mas também. também acho que não seja Eles bem querem por tirar isso. porque eles acham que prejudica o trabalho do policial. Ao nosso ver, não prejudica, né? Eu acho que... Prejudica, sim, o trabalho do policial Mal corrupto. policial. Exatamente, o mal então policial. prejudica. Que vai negociar ali com o traficante. Então, assim, você entra numa comunidade, tem o dono do morro, vamos dizer assim. Ele não vai ser preso. Então, o policial, o miliciano, vai negociar com ele um dinheiro na mão. Só que ele tá com droga, ele tem que levar alguém. Aí tá passando Ele qualquer pega. pessoa, você... Então, a palavra do policial é lei. Encontrei essa droga com esse menino. Não fui eu, não fui eu. Advogada falando, o policial falou, já era. Com a câmera é diferente. Porque a gente consegue provar. Gente, é um mundo que a gente não tem noção, né? Não tem noção. Isso acontece muito. Diariamente. Muito. Diariamente. Por exemplo, 2 nossos clientes atualmente foram absolvidos de roubo. 2 roubos. Um também por conta da câmera, e a câmera acusou o quê? O policial ele falando, senhor, não fui eu. Eu sei que não foi você, mas você estava aqui. Você estava passando aqui. Meu Deus. E o cara tinha acabado de sair, tinha acabado de cumprir a pena dele. Ele estava preso por outra coisa, ficou 5 anos preso, tinha acabado de sair, foi pego na rua
Imagina, o policial fala, você não estava preso agora? É você. Ele, pelo amor de Deus, não sou eu. Ele, eu sei que não é. E os outros policiais conversando, não é ele mesmo. Mas assim, mesmo o policial sabendo que ele tá com a câmera, eles esquecem. Porque eu acho que eles esquecem. Eu acho que eles esquecem. É que nem esse Big Brother, chega uma hora que você... Chega uma hora que você esquece. E acha que não vai ser pedida também. Não é todo o advogados. processo que consta essa câmera. Também. Então são poucos advogados que pedem. E às vezes, Eles mesmo vão que no esteja risco, ligada, né? eles falam, não tem, tava desligada nesse momento. Mas aí também já dá uma certa dúvida, né? Porque se tem a câmera na farda que e tava que tá? desligada naquele momento... Ou, por exemplo, o crime de corrupção ativa, que é a gente oferecer um valor pro policial, oferecer propina, sabe, pro policial, a gente tá preso. Te dá 10 mil, você me libera? Esse também a gente absolveu porque o policial falou que o acusado é quem ofereceu, e na verdade não. O policial pediu pra ele, entendeu? Então quem fez o crime, quem cometeu o crime foi o policial. Nesse caso, o que Isso vocês pela fazem? câmera. Porque ele parou o menino e falou, você tem uma arma pra me dar? Você tem uma peça? O menino fala, não tenho. Ele, você tem dinheiro? Aí ele, não. Aí qual que é a versão do policial? Ele me ofereceu uma arma e dinheiro. Pra não levar ele. Menina. Absolvido. Por conta da E o que própria acontece com câmera. esse Aí o policial? Ministério Nada. Público teria, teoricamente, que oferecer uma denúncia. Mas, Mas, né, isso na teoria. Na Não teoria, acontece nada? na teoria, esse policial tem que responder. pelos crimes cometidos. Sim. Aí vai pra corregedoria e tudo mais. Mas assim, ele pode ficar afastado um pouquinho E depois volta. e depois É. volta ao normal. Ou fica Triste interno. isso, né? Do nosso Triste. país. E aí, com tanto policial que é bom, que atua de forma correta, esses aí acabam prejudicando a classe inteira. E isso que você ficou revoltada que aconteceu com seu irmão? Tipo, ele foi injustiçado? aí Não, você na verdade, falou, o do meu irmão foi um pouquinho diferente, porque ele foi reconhecido, não reconhecido, reconhecido, não reconhecido. Acabou respondendo por 2 crimes que ele não estava, por conta de reconhecimento de delegacia que é feito de forma... Queria outra Errada. coisa também que Porque pega o muito. reconhecimento, a polícia chega com uma pessoa e fala, você foi assaltada, certo? Você é a vítima. Roubaram essa garrafa sua. Eu tô com um menino aqui, que é ladrão. Você vai reconhecer ou não? Se você não reconhecer, ele vai pra rua. Ele vai pra pode ser rua e ele da vai próxima roubar outra vez. pessoa. Pode não ser ele. Ou- E aí você vai reconhecer. Você faz o quê? Ou você não lembra muito bem. É. Você fala, eu não consigo. Não, mas você vai ter que falar, porque assim, ele é ladrão. Olha a ficha dele aqui. Se você não falar, ele vai pra rua. Nesse caso, ele nem era. Mas você tá diante, faz um reconhecimento. Eles Uma te pessoa coagem, normal... vai, Coage a reconhece- vítima. Aí coloca uma pessoa normal, sem nada, e mais 3 pessoas, porque o correto é ter 4 pessoas pra reconhecer. Coloca uma pessoa normal e 3 pessoas com distintivo da polícia. É. Porque pegou lá na delegacia. Porque a lei diz que você tem que descrever as características que você lembra. E aí você precisa fazer um reconhecimento com uma pessoa e pelo menos mais 3 com as mesmas características, se possível. Sim. Né? Mas é difícil Mesma cor da pele, cabelo e tudo mais. Ninguém segue. Mesmo que tenha outros presos, é assim: joga o menino na parede, eu sou policial, você é policial, ela é policial. Pega os delegados policiais com o distintivo aqui, ó. Você vai olhar, você vai reconhecer quem? Uma pessoa Os com policiais distintivo? Não ou existe. um menino que só tá ele? Às vezes todo Meu ensanguentado, que Deus. tomou... E assim Pau é que das muitos inocentes são presos nessa coisa de reconhecimento. Muitos. E aí isso gerou uma revolta em você e falou, nós vamos tentar transformar Exatamente, isso. porque isso aconteceu quando eu tinha 14 anos. E eu tava na escola ainda. Então, aí eu me formei na escola e já Daquela queria... época você já falou, eu vou ser advogada? Vou ser advogada. Naquela época que eu decidi ser advogada. Eu não sabia se ia ser criminalista ou não, mas na minha cabeça eu queria ser advogada por aquilo. E aí, eu visitei por um tempo, entendeu? Então, eu participei daquilo. Eu ia no escritório da advogada, eu queria saber o que ela estava fazendo, eu ficava vendo o que ela estava fazendo, eu brigava com ela. Eu era uma doida, né? Porque eu não sabia nada e ficava brigando. E ela falava pra mim, um dia você vai entender. E realmente, eu entendo. É eu até peço mesmo? desculpas pra ela. Porque realmente ela atuou de uma forma impecável e eu ficava criticando ela, que é leigo, né? A família não é leiga, nunca sabe de nada, Lógico. acha que sabe opinar, não sabe opinar em nada. Ah. E aí a minha revolta era essa, tanto que quando eu comecei a advogar em 2020, foi eu quem pedi a extinção da pena do meu irmão. Então, Olha, depois de tantos anos, sim, é mesmo. porque se você não pede a extinção, também fica a Deus dará.
Você Não tem, é automático. não é automático. A pessoa cumpriu a pena, tá solta. Fica lá há na um internet tempo. também. Aí tudo. fica lá. E aí, o que eu fiz? Eu pedi a extinção para poder sumir da Liberar. ficha dele e tudo mais. E aí, eu que consegui pedir. Aí, imagina lá, o nome e o nome do advogado, o mesmo sobrenome. Que coisa, né? Você sabe que eu tenho um conhecido que ele teve um problema, foi preso, ficou 5 anos, cumpriu pena e tal. E já foi liberado, nem sei os nomes direito, mas eu sei que isso faz 10 anos já. Mas toda vez que a polícia para a revista e tal, se for fora de uma certa região, parece que ainda consta ele como procurado. Procurado, sim. Tem que ver se ele já deu baixa certinho Que na captura. coisa, Porque hein? às vezes É. tem que extinguir a pena, ele tem que constar como se ele já tivesse cumprido essa pena. Então, E se isso você diz não- assim, São Paulo sim, mas se vai para um interior, como não é atualizado o sistema, eu acho isso, assim, Devia ser uma falta coisa de só, né? respeito, né, com o ser humano. É, Claro. porque a pessoa que cumpriu a pena, ela cumpriu a pena, acabou. Ela Porque já senão não... ele é condenado pro resto da vida. A pena dele segue ainda, porque toda vez que ele é parado, dá aquele aperto, ou o policial pode fazer o que fez com o nosso cliente. Ah, já tem passagem? Então, é é isso você aí. mesmo. Entendeu? É complicado. Você vira Que refém coisa, pro né? resto da sua vida. E aí é por isso Mas a olha, importância de um advogado criminalista. Que bom que temos vocês duas Hum. aqui agora, quando a gente tiver qualquer problema, Já né? sabem com quem contar. E agora eu quero que vocês contem para mim como é que funciona a consultoria de vocês, né? A mentoria. Então, tudo isso que a gente falou lindo, maravilhoso, mas aí a advogada chega lá e fala assim: "Ah, meu Deus, mas como é que eu faço tudo isso sozinha? Não sei nem por onde começar". Vocês vão levar toda essa experiência através de uma mentoria bem programada e cronologicamente bonitinha para os advogados, novos advogados, né? Sim. Conta pra gente como é que é essa estrutura, o que vocês fazem? Vocês pegam na mão desde o começo desse advogado, ensina ele para chegar aonde... Nossa mentoria Planejado? ela é dividida em 3 módulos, né? Então, tem tanto só para a teoria. Então, a gente vai... Só que assim, a teoria que eu digo, não como na faculdade. Teoria mesmo. Pegar um processo, fazer o mentorado, estudar do começo ao fim para entender. Por exemplo, um processo nosso mesmo, entrar, mostrar, olha, como entra, porque muitas vezes a gente não tem aula na faculdade como mexer no TJSP. A gente não Um sabe site como pra peticionar, protocolar. como pega o token, você cria a senha, aonde você vê recurso, no STF, não sabe. Então, pegar um processo nosso e mostrar exatamente na prática, como que entra, o que a gente vê para consultar, por exemplo, uma mãe nos procurou, quero saber do processo do meu filho, o que dá para fazer? As principais partes para a gente consultar, como que a gente consulta, o que tem que saber para passar ou não. Então, assim, completamente prática mesmo, caso concreto, não caso... E aí- Ele senta do seu lado, mentorado, e vocês vão Sim, destrinchando com ele na prática mesmo. Exatamente, que é o que a gente conquistou, né, com o tempo, o conhecimento que a gente conquistou com o tempo, a gente vai tentar passar em um módulo. Então, assim, quando o processo chega na sua mão, o que você tem que fazer? Quais são as teses defensivas que você pode alegar para um cliente? Aí a gente pega alguns crimes em específicos, porque tem coisas diferentes, para poder tentar explicar mesmo tudo. Esse é o primeiro módulo. Isso. Aí nós temos outra parte também, que é em relação a nos acompanhar. Então, assim, tem advogado criminalista que nunca foi numa delegacia. Todo mundo tem a primeira vez. Chega na delegacia, você vai achar que é Morre de medo. igual explicou na faculdade. Não, você chega, eu sou doutora. já vai dando Não carteirada, existe é mais fácil você isso. sair presa de lá. Não é Inclusive, Existe. teve uma colega nossa, que a gente fala colega porque era dos advogados, tá no grupo. Ela saiu presa, ficou presa, porque ela foi defender um cliente. O cliente era do comando mesmo, só que ela orientou ele a ficar em silêncio, que é um direito constitucional, o direito ao silêncio. E aí eles prenderam ela porque falaram que ela fazia parte da organização. Assim, totalmente ilegal, desmotivada deve e tudo, ter. mas ela passou um dia. Isso, ela ainda se revoltou, eles foram algemar, ela caiu numa estátua, ela ainda respondeu por dano ao patrimônio público. você Toda tá machucada. E uma Tá de advogada. brincadeira. E Então, isso ficou acontece, não adianta dormindo na sala. chegar numa delegacia querendo meter a marra, porque não é bem Não assim, funciona. entendeu? Tem que ter a prática diplomacia, né? Aquilo que a gente diferente. falou desde o começo. Exatamente, é diferente. Então, assim, na nossa mentoria,
que eu não vi isso em nenhuma outra mentoria. Quando nós começamos a fazer o projeto da mentoria, a gente não encontrou nenhuma que faça dessa forma. Nós queremos acompanhar, não é um estágio. Não é um estágio, é diferente. Você já é advogado, então você vai acompanhar como advogado, você vai se apresentar como advogado numa delegacia, como se seu caso fosse, e você vai atuar. Por exemplo, um flagrante. Vocês vão acompanhar um caso dele. Isso seria o nosso sonho ou o nosso na nossa caso, época. Pro mentorado, se ele não tem caso. O nosso. Então, flagrante, tocou 3 horas da manhã. Vai atender o telefone. O que você vai falar? Quais informações você precisa você vai ter? fazer? O que você vai falar com a família da vítima? O que você vai perguntar? Você tem que chegar. O cara tá preso, você não tem contato com ele. Você vai 3 horas da manhã, muitas vezes você não sabe nem qual delegacia foi levado, sabe? Aonde tá. Então vamos pegar as delegacias dessa região que começar a ligar, você vai atendem explicar flagrante. tudo como é que vocês fazem. Exatamente. Porque não tem como você sair 3 horas da manhã e caçando em todas as delegacias. Então, as informações você precisa fazer, como que chega, como que fala. Você vai conversar com ele em outro lugar. Que delegacia é bem complicado. A primeira vez que eu fui numa delegacia, eu fui sozinha. Meu namorado que me acompanhou, porque eu fiquei com medo e era de noite. Eu fui sozinha. Eu cheguei lá, eu não sabia o que fazer mesmo. Porque ninguém te ensina. Ninguém te ensina como se portar em uma delegacia. Você entra e faz o quê? Você não sabe. Então eu fui sozinha e fui olhando o que as pessoas faziam. E fui dando as caras. A primeira vez que eu levei essa aqui na delegacia, foi um tormento. E eu também não tinha lidado com aquilo ainda. Porque eles eu tava no escritório tudo certinho. Bonitinho, atrás da mesa, né? Exatamente. Recebendo salário. Tomando um cafezinho, né? Falei pra ela, eu tenho uma delegacia, eu acho que é um caso tranquilo. Você quer ir comigo pra você ver? Mercadinho, uma menina. Falei, você quer ir comigo pra você ver como que é? Porque eu já tava puxando ela, né? Ali falei, no Dake. Você ainda não tinha dado a fisgada, eu você falei, tava vamos só lá ver, porque às vezes vai que ela gosta. Gosta, né? Levei pro Dake, meu Deus. A gente tava próximo à delegacia conversando com a cliente ainda, os investigadores policiais vieram buscar a gente fora da delegacia. Buscar, literalmente. Com arma na cintura. No Dake, aqui de Santana. Só chegaram na gente... Porque o que a gente faz? A gente entra na delegacia, conversa com o responsável, pra saber mais ou menos o que tá acontecendo, porque ninguém sabe. Quando você é chamado pra delegacia, não se sabe, porque corre em sigilo. Então, você tem que ir até a delegacia, saber o que tá acontecendo. Vamos sem o cliente, ver, uma coisa tranquila, ler o inquérito e tal. E aí, a gente conversa com o cliente pra instruir, pra entrar com ele, pra ele dar o depoimento dele. Que, de repente, ele não pode ir lá pra não ter porque flagra, se ele vai sozinho lá e tem um mandado de prisão, ele vai preso ali na hora. Ou, às vezes, ele vai sozinho e fala um monte de asneiras. Ou a gente já vê o que é, ele tem documentos que comprovam que não, já traz tudo pro depoimento dele. E aí foi esse caso. Ela falou, não, um caso lá bem tranquilo, super tranquilo. Eu achei que era super tranquilo. Chegamos lá, entramos. Vimos, todo mundo tratou bem, tava tudo tranquilo até então. Saímos pra conversar com a cliente. A gente tá conversando com a cliente a uns metros da delegacia. Quando a gente olha... Vem os policiais todos com arma aqui, com assim, arma, na cintura. distintivo. Colocou a mão assim no meu braço. Vamos, doutora? Eu, claro, né? Vamos, Vamos pra onde, meu Deus? A cliente tava fumando, eu quase peguei o cigarro dela, eu nem fumo. Não, um nervosismo. Aí entramos na delegacia. Enfim, era um caso muito, muito complicado. Ela ficou presa, a nossa cliente, e eles estavam com conversinha com ela, tentando... na verdade, eles acabaram com a versão dela, porque ela acreditou nos policiais, os policiais acabaram prejudicando ela. E a presença da advogada, a gente sempre falou, você tem advogada? Você tem que confiar no seu advogado, faça o que as advogadas estão falando. Não, mas o policial me ofereceu isso e aquilo. Então, querida... Tá, e aí ela aceitou aí ela acabou, a negociação. Aí foi horrível. Não deu certo. Não deu certo. Nós duas numa sala com a cliente, o escrivão, assim, uns 16 policiais. Com arma, sim. Com arma. Fazendo um monte de pergunta, coação. Coagindo. E foi a minha primeira delegacia. A delegacia tranquila, que ela falou que eu ia... Aí já começa a tirar... tá presa. Começa a tirar corrente, tudo, anel. E você, quase... Não, aí eu vou te contar o que ela fez. Eu vou te contar o que ela fez. Começou a chorar. Eu sou dura, né? Eu sou mais dura, mais gelada. E aí eu tava em pé, assim, na frente da cliente. A cliente sentada, a cliente começou a chorar. Eu falando, não, fica calma. E olhando o movimento, tudo. Quando eu olho as duas sentadas, a Catarina tava assim, ó. Fica calma. Jura? Eu fiz assim, ó. Não. Leite, solta a mão dela. Mas era um caso atípico, judiação. Mesmo assim, mas aí eu fiz assim.
Fiquei assim, ela... Super E ela gentil. também pegando na minha mão, tipo assim, você As vai me duas de ajudar, eu tenho mão dada, certeza. assim, aí eu assim... Não faz assim, tá né? dando Nossa, certo, uma judiação, assim. ela nunca tinha pisado numa delegacia, Não, foi filha horrível, pequena, era uma Mas mulher ela era culpada, simples. afinal? Ela foi de gaiato, muito de gaiato. Ela não era culpada. Ela não era culpada, mas o que aconteceu? A primeira vez que ela foi ouvida na delegacia, os policiais fizeram ela falar o que eles queriam ouvir. Então E era um ela era o crime bode muito forte, era expiatório, latrocínio, que é precisava ter roubo. alguém pra... Pra chegar em outras pessoas. E ela não tinha culpa. Ela não tinha culpa. Deus. Só que ela respondeu, tanto que ela foi condenada, ela tá presa ainda. A gente Ainda? tentou muita coisa, mas infelizmente Tá o presa primeiro ainda? tá presa ainda. Ainda. O primeiro depoimento que ela deu em delegacia, sozinha, e por isso que a gente sempre fala a importância de advogado na delegacia. Não primeira abre a boca fase, sozinho. Não faça isso. Você vai falar o que o policial quer ouvir. Não adianta. Ou às vezes Que o que ele ele vai te não quer, mas conduzir, o que né? Vai ele te vai pôr no conduzir a papel o que isso. ele entende. Então, assim. Não tem ninguém pra Bom, então ler. essa o experiência, caso. tudo isso aí vocês vão levar para isso. essas pessoas que Já já... as mentoradas, sim. Tudo E a gente- terceira? E o outro caso é no fase? caso de parceria que eu te falei, que o advogado, se ele quiser dividir o próprio caso dele. Pegou um caso novo, não sabe o que fazer, por onde começar. Nós vamos atuar no caso dele, com ele. Diferente do Ai, segundo, que ele atua no nosso. Entendi. Entendeu? Então, vamos ensinar. Mas aí é oficial, não é uma mentoria. Vocês serão as advogadas no caso dele. Isso, Vocês só que guiarem. ensinaremos ele como vai conduzir. Audiência. Precificação, porque muita gente também não faz ideia de valor, de cobrar, porque a gente tem uma tabela da OAB São Paulo que você tem que seguir aquele valor, mas muitas vezes não tem como aplicar aquele valor. Nós no criminal lidamos com pessoas de baixa renda na maioria das vezes. Então, você tem que saber como você vai precificar o seu serviço. E quando você sai da faculdade, você acha o quê? Tabela da OAB. Beleza, isso. põe ali, tá E não tabeladinho. é difícil. É difícil você conseguir cliente. Ainda mais você sendo um advogado iniciante. Como é que você vai cobrar 20 mil reais para atuar num caso iniciante que você nem sabe atuar? Então, você precisa de experiência Você com toda nunca essa fez, parte. Então, assim, hoje em dia, com a nossa experiência, a gente consegue cobrar a tabela da OAB até mais, dependendo da complexidade do caso. Mas, no começo, é difícil. Porque você também não tem tanta experiência. Como você vai cobrar um valor absurdo? Um valor que um advogado experiente de anos cobra? Então também é uma opção. Você saiu agora da faculdade, que abriu o escritório lá, mas não sabe, pegou um cliente, não sei sabe. como... Só contratar Narts e Greens e vocês vão fazer o processo todinho junto Isso com mesmo. eles. E já vai ser uma baita experiência e uma baita bagagem para os demais casos, né? Mas isso tem que ser só São Paulo ou a gente consegue atender Por Brasil? conta de acompanhar, O estado a de gente São consegue Paulo. o estado de São Paulo. Do estado acompanhamento. Agora, se a pessoa quiser também fazer a mentoria com a Por gente vídeo. por vídeo, não tem problema. E aí dá uma possível, média de né? valores e tudo mais, porque não vai ter essa parte do acompanhamento. Físico. Porque não tem Mas como a vocês gente filmar a indicam. delegacia. Sim, mas Ah. tem pessoas também que têm a condição de vir um dia. Então, assim, combinar com o mentorado, olha, tal dia a gente tem delegacia. Tem como você vir para São Paulo, ficar 2 dias, a gente faz delegacia, presídio, porque no presídio também ninguém sabe como Exatamente. funciona. Você chega no presídio, você faz o quê? Você sabe como você entra? Você não sabe. E vocês conseguem levar outro advogado junto? Sim. Consegue. o Mas advogado não entra tem- com celular. O advogado nem tem nada. livre acesso a qualquer unidade prisional. Então, ele vai conseguir ir com a gente. O que nem a maioria dos advogados recém-formados não sabem. Não sabe como que chega, o que que fala, o que que faz. Como vai passar, como vai ser a revista. Como É. você vai comunicar com o seu cliente, que é o parlatório. Se o seu cliente, às vezes... Nós já atendemos, teve uma ocasião que eu fui sozinha. Só acontece isso quando eu tô sozinha. E aí eu fui atender um cliente nosso, que ela, não sei onde ela tava, mandaram eu subir. Quando eu subi, um monte de preso, tudo solto, lavando roupa, estendendo roupa, eu assim, aí encostei na parede. Você Aí o outro encostou na parede? Fiquei assim, parada. Aí o outro pôs a camiseta e cutucou. Coloca a camiseta, abaixa o som, um rádio tocando. Eu falei, meu Deus, o que é isso? Aí ele, peraí, doutor, você vai atender quem? Eu falei o nome. Ele, vou pegar uma mesa. Aí pôs a mesa. O próprio peraí, preso? Vários. E eu lá, meu Deus, não tem um agente aqui. O que eu tô fazendo aqui? Peraí que eu vou passar um pano. Passava o pano. Vou pegar uma cadeirinha. Eles eu ia são sentar. super Peraí que eu gentis. vou... São super solícitos. Sim. Ah. Aí limpava a cadeira. Pode sentar. Aí o outro veio passando, comendo com uma melancia. Ele passando assim, que fez assim, ó. Voltou. Tipo,
que você tá... Quer uma melancia, doutora? Eu falei, Não, porque mas ela- eles ficam soltos? Ela Ah, como estava é que é isso? num lugar... foi atípico. Ela estava num lugar Atípico. chamado seguro. E o seguro, na verdade, nenhum advogado pode acessar as celas. Não tem como a gente entrar. Colocaram ela lá dentro, acredito eu que por um erro. Porque não era. A gente atende o preso num parlatório. O parlatório é o quê? Uma mesinha aqui, uma mesinha aí dentro, um vidro ou uma e o grade interfone. e o interfone que muitas vezes não funciona. Esse é o Você seu grita. contato com o preso. Você não pode ter contato pessoalmente com o Sim, preso. claro. Porque eu tava lá sozinha. Imagina E se um pegam monte de ela. celas todas abertas. Então Mas eles era do estavam... seguro, né? Era do seguro. Era do seguro. E aí tava tudo aberto, estendendo roupa, a vida que segue. Menina. Ai, esse papai sabe disso, hein? Aí que Você ele tá faz. vendo? Ah, se ele E eu quase soubesse disso. infartando. Não, come uma melancia, quase que enfia a melancia na boca inteira pra ver se dava né, alguma É. coisa assim. E essas coisas você só vai saber se com quem já passou, né? Imagina um advogado recém-formado chega lá e acontece isso com Desmaia. ela. Desmaia. Se a gente que já certeza. tá acostumada, às vezes acontece situações que a gente fica apreensiva, imagina um advogado que nunca foi. Então é importante você ter isso. Na nossa época, quando a gente começou, seria ótimo se tivesse. Não existia Exatamente. isso. E se um advogado quiser fazer um planejamento com vocês para um faturamento X? Olha, eu quero montar um planejamento para o meu escritório faturar 100 mil. É possível fazer um planejamento assim ou vocês trabalham só com mentoria pontual? Não, eu vou te ensinar este caso. Porque assim, cada caso tem um... Exato, é é que uma vai depender experiência. da clientela, quem vai chegar pra ele, qual é o tipo de serviço. Exatamente, não porque tem às vezes como você a vai gente ensinar prever. um tipo de processo, mas tem vários. Sim, por isso que a nossa primeira parte, o nosso primeiro módulo é bem abrangente, porque a gente tem que explicar os procedimentos, as fases do processo. Procedimento Para do que seja tráfico, aplicado em todas as procedimento situações. do roubo, todas as procedimento do situações. furto. Então, tem procedimentos, Pra partes cada- de procedimentos que são iguais para todos. Agora, outras já não. Porque o processo também é feito de várias fases. Tem a inicial, depois tem recursos, depois tem a fase de execução. Então, são várias coisas. E essa mentoria leva quanto tempo? Ó, o nosso primeiro Em média. módulo, a gente, em média, uns 2 meses dá É. para fazer, né? Se a gente fizer as aulas por vídeo, depende de como o mentorado também Também a prefira. disponibilidade dele, A né? disponibilidade. A gente está fazendo totalmente com base na disponibilidade do mentorado. Mas em média uma mentoria dessa você fica quanto tempo com o teu mentorado? Eu acho que se a gente fizer inteiro uns 6 meses, a gente É. consegue dar uma boa base para ele. Bom, mas se a gente falando numa consultoria, então uma mentoria de 6 meses, é uma média de quanto de investimento? O investimento da nossa mentoria varia de 3 a 5 mil reais. A depender do módulo também, né? E a depender também da condição, contratação. da contratação do mentorado, porque, como a gente falou, tanto vai ser pessoas daqui, São Paulo, então realmente é presencial. Físico precisa, tem um custo, tudo isso, né? Exatamente, como pessoas que são de outros estados que também poderão adquirir a nossa mentoria. Então varia o valor. Depende do que vocês vão desenhar, ela vai Sim, ser personalizada, sim, mas nós é mais vamos em nos média, adequar ao mentorado, ao uma que média ele de 3 a busca. 5 mil, Uma média de isso, 3 uma a 5 mentoria mil, que é um completa. investimento, assim, ao meu ver, Não, muito é um válido. investimento Eu pagaria. importante, porque Com é a certeza. experiência, não tem valor. E nós já Você- compramos muitos cursos É. muito mais caros e que não Porque é só nos a teoria. ofereceram. Olha, eu acho que realmente, assim, não tem preço você sentar, passar 6 meses do lado de um profissional que já viveu um monte de coisas e que vai te passar toda essa experiência que você levaria talvez 2, 3 anos É. para adquirir. Isso não tem preço, né? Exatamente. Porque o tempo ele custa, né? 2 anos de experiência, Conhecimento, quanto né? que isso custaria para você? E o material, caso prático, como que a gente conseguiu tantas vitórias, por exemplo, em tráfico, como que a gente consegue absolver, como consegue a figura de um tráfico privilegiado, que é uma redução de pena. Então, a gente já tem uma tese defensiva, já tem jurisprudências, que são decisões de desembargadores favoráveis a Então, é um isso. Então, é um material material também. completo. É. Qual que é a porcentagem aí de sucesso nos casos de vocês lá no escritório? Putz, Como é que funciona isso? Depende em relação... Porque para as pessoas, Não, talvez o sucesso é sucesso conseguir o seria a que você- absolvição. Não, Agora, não, é o nós que você temos buscou, né? uma porcentagem muito mais alta de sucesso, porque para nós, qualquer coisa que nós conseguimos é um sucesso. Por exemplo, Não. 2 meses a menos de pena,
Pra quem tá eu lá digo assim, dentro. sucesso é você conseguir o que você buscou no processo. Então, se eu busquei só uma redução de pena, se eu busquei só uma então amenização de causa, muito maioria. eu tive sucesso no que eu busquei. Exato. Seria Acho que a maioria. Uns 80%, né? Eu acho que até mais, porque o que a gente tem de negativa total é muito pouco. É muito pouco. Então a gente tem um bom sucesso, assim. As Muito bom. nossas peças são bem completas, graças a Deus a gente consegue. Bom, então agora eu quero que vocês façam aqui um convite para as nossas ouvintes e os nossos ouvintes para seguirem vocês no podcast. Então, clientes, né, possíveis clientes vão ver o que vocês fazem lá no podcast. E as advogadas e advogados que queiram a mentoria de vocês, como que eles podem fazer contato com vocês e ficarem sucesso igual vocês. Nós estamos nas redes sociais. Isso. Tem tanto o meu Instagram, quanto da doutora Larissa, quanto do escritório, quanto do podcast. São muitos Instagrams. São coisas... Do podcast qualquer. Pod das doutoras. O Pod das DRAs. Então, o Instagram do podcast é esse. Nós temos um canal no YouTube também, estamos disponíveis no Spotify. Se inscrevam, ativem o sininho, tem muito conteúdo. Então, Pod das Doutoras está aí disponível em todas as plataformas. YouTube qualquer. Pod das Pod Doutoras. das Doutoras. Pod também das DRAs. E no Spotify a mesma coisa. O Instagram do escritório é Nardes e Grins, Advocacia Criminal. Pelo Instagram do escritório, vocês conseguem ter contato com o nosso escritório para a gente conseguir alinhar em relação à mentoria e tudo mais. A gente disponibiliza o material também. Então, lá no nosso Instagram que a gente consegue ter o contato mesmo. Na bio vai estar tudo, o número do escritório, o WhatsApp, tanto o meu Instagram quanto o dela, pra gente ter um contato mais, se precisar, né, mais específico com cada um. E para algum cliente também, se você tem um processo, se tem algum caso criminal e não sabe como lidar, olha lá, só... as doutoras. A advocacia criminal também 24 horas disponível. Né? E a gente posta bastante conteúdo também, né? Informativo dos casos práticos, de vitórias e tudo mais. Casos midiáticos, dá uma pincelada em tudo que está acontecendo. Muito e o advogado que quiser iniciar aí na carreira, vem com a gente que... E a pergunta assim, então, quem tem o sonho de ser advogado? Vocês falaram várias vezes assim, quer ficar milionário, não seja advogado. Mas não é verdade, que você já me falou ali que você vai ficar milionária sendo advogada. Eu vou. Então, vale a pena ainda investir no sonho. Se você souber o nicho, né, e investir, dá para ganhar dinheiro. Dá, com certeza. E você tem ainda que fazer o que você gosta também, você né? Você precisa insistir. Persistir. Mas isso eu acho que é em todas as profissões. Exatamente. E em tudo que você for fazer da sua vida. Não dá pra você tentar hoje, amanhã tá difícil, desiste. É uma constância. Não né? Pode você tem desistir, que ter. Agora, a gente já ia finalizar aqui o podcast, mas eu tenho uma pergunta que de longa data aí. Tá ficando cada vez mais difícil, parece que tirar a OAB, né? Pra quem ainda não tirou, tá só na faculdade, ainda não fez a OAB. Como é que tá esse momento? Tem alguma dica ou tem algum curso específico? A dica da OAB... A pessoa estuda 5 anos, depois não consegue passar na OAB, é uma frustração, da OAB né? É fazer cursinho preparatório. E na faculdade, por exemplo, quem consegue, né? A gente estudava à noite e fazia um curso preparatório ou de manhã ou à tarde. Mas esse curso preparatório é mais curto. Então, assim, é interessante porque no curso preparatório ele te dá todos os macetes da prova. Nós fizemos na Damásio de Jesus, é uma ótima instituição, ótima mesmo. Tanto é que nós duas passamos no 5º ano, nós não tínhamos terminado a faculdade. Nos formado ainda. E mesmo você fazendo faculdade, você pode... No último ano. No seu último ano você pode, tanto que muitos... Só que você tem que passar na faculdade, então eles retêm só a OAB. Sim, você termina a faculdade, certificado e aí você consegue... Mas você já é uma advogada. Então, é muito interessante fazer sim, o cursinho preparatório, porque a faculdade, infelizmente, ela não entrega o que a OAB precisa, não entrega. Porque eu vejo muita gente não passando e é frustrante isso, né? E a cada vez que você vai fazer de novo, vai ficando pior. Você vai ficando mais nervoso, mais tenso. E eu acho que não esperar, vou terminar a faculdade, depois eu penso em estudar. Não, já fazer junto. Já faz. Já pega essa bagagem, você já tá no ritmo. Porque depois em casa, vou estudar hoje um pouco. Não vai dar. Sempre vai acontecer alguma coisa. Sim. Então, já tá estudando pra faculdade? Já estuda pra OAB, já se mata de uma vez, já morre pra depois... Você tá fazendo direito pra isso. Então, se esforce enquanto você vai até o final, né?
Muito bom, ai, muito feliz, que papo gostoso com vocês, duas lindas aqui. Meu Deus, inspiradoras vocês, obrigada. Obrigada a você Muito pelo obrigada pela convite. visita e eu desejo assim um sucesso fenomenal para vocês. Quero ver vocês, quero ver o escritório de vidro maravilhoso Você vai ver. na Nossa Paulista. lavanda em cima. Sim, olha, logo. Eu ainda quero estar assim super ativa para poder ir visitar. Espero que eu não seja uma cliente Eu de também vocês espero. nunca. Mas se eu precisar, né, agora já tô mais light assim para Você pode ficar poder tranquila. cometer qualquer coisa. Obrigada, meninas. Obrigada a Ó, você. Beijos. Foi um prazer. Vai estar ser. aqui com você. Agora vocês têm que me convidar um dia para eu assistir lá o podcast. Claro. Eu É quero verdade. assistir o podcast de vocês com uma esposa de cliente. Você tá convidada. É isso aí, gente. Até o próximo. Muito obrigada. E ó, Empreendedora Show com vocês. Tchau.